aqui o assunto de taludes finitos. Na aula passada a gente estudou taludes infinitos, que é uma nomenclatura que a gente dá, né, para aqueles taludes que possuem uma espessura praticamente constante, né, ao longo do talude, e que essa espessura é bem menor do que sua extensão. E esses taludes ficavam sobre um material mais rígido, né, mais estável que eles. E aí, a partir da aula de hoje, a gente agora vai estudar outro tipo de talude, que são os taludes finitos, que não atendem aquelas condições, né, de taludes infinitos. Então, no caso desses taludes, o valor de HCR, que é a altura crítica do talude, ele é muito próximo da própria altura do talude. E por isso ele é considerado finito. Geralmente, os taludes são analisados em forma de cunha, ou seja, superfícies curvas. O método de Kuhlmann aproxima a superfície de ruptura a um plano. Mesmo com valores de fator de segurança bons, os resultados são eficientes somente para taludes verticais. Por mais que sejam utilizados métodos de superfície curva, o método de Kuhlmann mostra melhores resultados em relação a barragens zoneadas e fundações sobre estratos fracos. Desenho, tá aparecendo o slide? Não. Não está aparecendo? Não. Aqui também não. Tá só na tela do Meet. Vou fazer de novo, então. E agora? Tá aparecendo? Agora sim. Agora sim. Tá. Então, aqui eu coloquei, alguns dados sobre os taludes finitos aplicando ao método de Kuhlmann, tá? Que é o primeiro método que a gente vai estudar. Que é o método em que ele considera que a superfície de ruptura é um plano. A ruptura de deslizamento se dá no formato desse plano, né? O deslizamento ocorre em forma de plano. Essa hipótese, né, que Kuhlmann faz é aplicado em algumas situações apenas, né? Que é quando a gente tem taludes verticais, quando a gente, por exemplo, tem barragens zonadas, que é aquela barragem onde o aterro possui um núcleo central feito de material de baixíssima permeabilidade e espaldares de material mais resistente, né? Tem maior permeabilidade, que são os materiais que têm mais resistência, que são areias ou pedregulhos. Então, essas barragens, elas possuem um núcleo que é praticamente, a inclinação é quase vertical, né? Ela consegue alcançar uma inclinação quase vertical, porque por mais que o material seja menos resistente, mas ele não está atuando, né, como um material que deva ter resistência, porque a resistência ela está sendo aferida pelos espaldares, né, que está apoiando esse núcleo. Então, os espaldares de material mais resistente aqui são mais inclinados, né, mais abatidos, quer dizer, são mais abatidos porque eles têm mais resistência, então eles podem ter uma inclinação, eles têm que ter uma inclinação menor. Mas como o núcleo é de material menos resistente, ele precisa desse espaldar mais resistente para apoiar ele. Então você vai ter um núcleo mais inclinado para quase vertical, certo? Então você consegue aplicar o método de Kuhlmann. Outra situação é em fundações de solos fracos,
porque aí o solo tem baixa resistência, então você tem que trabalhar, você trabalha ele com um deslizamento quase plano, né? O deslizamento ocorre praticamente através de um plano. Então ele consegue ser aplicado nessas duas situações em que a gente tem uma ruptura próxima de um plano, porque o método de Kuhlmann ele considera que o plano que a ruptura, né, a superfície de ruptura é um plano, tá? Mas a maior parte das superfícies de ruptura são em forma de curva ou uma cunha, tá? Então ele não é aplicado em muitos casos não, somente nesses poucos casos. A tensão média de cisalhamento maior que a resistência ao cisalhamento do solo. Nesse ponto, onde vamos tirar a relação mínima da ruptura com a resistência. E como eu falei anteriormente, o fator de segurança dele apresenta resultados eficientes somente para taludes verticais. Aí, como é que ele concebeu as equações, né, que ele utiliza nesse método? Ele considera que uma determinada distância aqui da ponta do talude, né, até C, aí ele considera essa dimensão aqui como BC, onde C é o ponto aqui do plano de ruptura, até atingir o pé do talude aqui em A. Então, existe uma inclinação entre o plano de ruptura e o plano do talude. Aí, a inclinação do talude é beta e a inclinação da horizontal com o plano de ruptura é teta. Aí, ele considera que para deslizar esse talude, segundo esse plano, eu teria que ter a atuação de uma força tangente, que é esse tangente aqui. Deixa eu ver aqui, que é TA. Eu vou dar um zoom aqui para ver se melhora a imagem. Aqui, ó. TA. TA é a força que está promovendo esse deslizamento da cunha ABC em relação ao maciço, né? Aí essa cunha ABC a gente chama de massa móvel e o restante que fica intacto, né, que não desliza, a gente chama de massa imóvel ou estável, né? Que é a parte estável do talude. E essa parte que vai desmoronar, vai deslizar em relação à parte estável, em cima desse plano de ruptura aqui. Aí o que faz esse plano de ruptura deslizar é essa tangente A, TA, tá? Só que sempre eu tenho uma normal que relaciona essa tangente, né? A gente sabe que a tensão de cisalhamento o atrito depende da normal que atua no plano. Então a gente precisa também dessa informação aqui da normal atuante. Essa normal e essa tangencial são forças atuantes que vão gerar o deslizamento e que elas aparecem devido ao peso do maciço instável, né? Que é W, o peso desse maciço instável. A gente pode, por exemplo, localizar o CG dessa cunha ABC, que é onde atua, né, a força total do peso, para fazer uma simplificação em torno de forças, mas o que acontece na realidade, a gente entende que isso não é muito difícil, que em toda a face de deslizamento, a gente tem a atuação de tensões de cisalhamento, né, que são a distribuição dessa força tangencial no plano, né, que é uma área. Então, a gente distribui a tangencial na área e tem as tensões de cisalhamento atuantes em todos os pontos aqui desse plano de ruptura. E essas tensões cisalhantes, elas foram
originadas da força tangente atuante, que foi originada da força peso total da cunha. Aí, essa força peso total da cunha gera uma reação. Então, essa reação aqui, ela tem igual valor de W. É a reação que aparece na massa de solo, né? E ela também vai ter as suas componentes normal e tangencial, reagindo ao esforço do peso. Essa reação, ela seria o quê? Seria as forças mobilizadas, né? Que seria idêntica ao valor da ação. Mas a gente tem um valor até o máximo nível, né? Intensidade máxima, para que essa reação ela possa atingir, que seria a resistência do material, né? Que a gente chama de força mobilizável. E aí, esse R, ele pode variar até o máximo desse valor mobilizável, né? Que é a resistência máxima do material, que é quando haveria o desencadeamento aqui do deslizamento, tá bom? E aí, a gente pode encontrar a resistência ao cisalhamento desse material como sendo a coesão efetiva mais a tensão normal efetiva vezes tangente do ângulo de atrito efetivo. E a gente também tem o conhecimento do peso específico desse material. Aí a gente, através do método de Kuhlmann, a gente consegue traçar o plano de ruptura e assim conter o volume que vai deslizar, que é ABC, e assim obter o valor de W. Então, geometricamente a gente tira os dados, né, da área, do volume e assim acha o peso. Aí vamos ver como é que ficou aqui a equação que Kuhlmann encontrou no método dele. Peraí. Vou fazer assim. Assim dá pra ver direitinho. Ele faz um zoom muito grande. Eu vou diminuir aqui para 90 e não tem. Aí, deixa eu baixar um pouquinho para ver toda a formulação. A gente calcula o peso da cunha. Isso aqui é só pra gente ver como é que ele chegou na fórmula final, tá? Mas, assim, isso aqui só se eu pedisse pra vocês apresentarem a metodologia dele, como ele chegou na fórmula, mas para resolver problemas a gente vai usar as equações finais. Mas é importante a gente entender o fundamento dessas equações para poder saber usar, né? Aí o que foi que ele fez? Ele calculou primeiro o peso da cunha W, que seria o volume da cunha, H vezes BC, vezes 1, que ele está considerando 1 metro entrando aqui no plano do desenho, dividido por 2, que seria o cálculo da área do triângulo, dividido por 2, vezes o peso específico. Aí ele tem o volume, quando ele multiplicar por 1, multiplica pelo peso específico, e aí ele encontra essa formulação aqui, porque ele transforma o H vezes BC em H cotangente de θ menos H cotangente de beta, que ele relaciona aqui com esses dois ângulos. Aí ele chega na equação final do peso. A gente vai usar essa fórmula aqui para calcular o peso da cunha. Meio de gama H ao quadrado vezes o seno de beta menos θ sobre o seno de beta vezes seno de θ. Aí a gente parte desse valor peso para poder encontrar as componentes normal e tangencial. A normal, né, a gente multiplica esse peso por cosseno de θ, e a tangencial multiplica esse peso pelo seno de θ. E chega nessas duas equações. Aí a gente vai ter que encontrar as tensões. Aí a tensão normal vai ser a normal
dividido pela área da cunha, porque ela está sendo distribuída nessa face aqui AC. E a área dela vai ser essa linha AC vezes uma unidade, né, do comprimento entrando no plano dessa imagem. Então, vai ter o volume. Quer dizer, vai ter a área, desculpa. A linha AC vezes 1 entrando, né, vai ter a área. Mesma coisa para a tensão cisalhã. Tangencial atuante sobre a área. Em que a área AC vai ser o H, né, que é a altura do talude, dividido por seno de θ. Aí a tensão média de resistência ao cisalhamento, essas aqui são as tensões atuantes. Eu preciso agora da tensão resistente. A tensão resistente é obtida dos parâmetros de resistência do material que forma o talude. E aí eu uso a equação de resistência para encontrar. Aí eu vou pegar a tensão tal D, que é a resistência máxima, eu vou obter como sendo o tal R, que é a tensão resistente máxima, dividido pelo fator de segurança. Aí eu vou ter a tensão desenvolvida máxima, que é a admissível, né? Porque eu usei o fator de segurança aqui. Aí o C, que é o parâmetro de coesão, dividido pelo fator de segurança também. Então, eu vou pegar a coesão efetiva do material, a tensão normal atuante, e eu vou pegar também, aplicar um fator de segurança em relação ao atrito. É o mesmo fator de segurança. A gente estudou na aula passada, né, que o fator de segurança tem que ser o mesmo, considerando a tensão cisalhã total resistente, considerando isoladamente só a resistência de coesão e isoladamente só a resistência de atrito. Então, os 3 fatores de segurança têm que ser iguais. Aí, eu determino assim a tensão tal, desenvolvida, máxima, que é admissível, vai ser a resistente sobre o fator de segurança. E aplico na fórmula do peso que a gente tem aqui. Aqui ele já aplicou na fórmula da componente do peso, que é a componente tangencial. E também já considerou dividindo pela área aqui. Aí ele aplicou o valor de tal R dividido pelo fator de segurança. Aqui, ó. A gente tem essa fórmula aqui, ó, de NR e de TA. Aí ele pegou esse TA aqui, dividiu pela área, a área é essa, ó, H sobre seno de θ. Aí ele colocou T dividido por H sobre seno de θ vai dar. O T vai ser T vezes o seno de θ dividido por H, né? Porque isso aqui vai inverter. Aí, como já tinha seno aqui na fórmula, aí ficou seno ao quadrado de θ. E o H que saiu lá dividindo, cortou com esse H aqui. Aí ficou só H sem o quadrado e apareceu o seno ao quadrado de θ, porque ele pegou a componente T e dividiu pela área. Aí ele chegou nessa fórmula aqui, que essa daqui é a da tensão atuante, né? E aí ele igualou a resistente, que é C'D mais a tensão normal vezes tangente do φ desenvolvido. Essa tensão normal aqui, ele obteve de quem? Ele obteve da normal, que ele encontrou aqui, ó, essa normal, dividido pela área. Quando eu dividir isso aqui pela área, eu vou, que é H sobre seno de θ, eu vou ter que multiplicar por seno de θ e dividir por H, né? Que aí eu multiplico pela função inversa. Aí esse H vai ficar sem o quadrado, e aqui eu vou multiplicar com o seno de θ e novamente por seno de θ, por causa que eu multipliquei pela área. Dividi isso aqui pela área, para achar a tensão normal.
Aí, no caso, aqui, ó, a fórmula ficou meio de gama H sem o quadrado. Repito tudinho e multiplico aqui por seno de θ, para transformar em tensão normal. Então, a fórmula que eu tinha de tensão resistente, que era essa daqui, ó, eu vou o quê? Transformar, né, substituir o tal R pelo tal atuante e o sigma N pelo sigma atuante que eu obtive aqui dessas relações. Aí, no lugar de sigma N sobre Fs, eu coloquei o sigma atuante. Aí, no lugar de C', eu coloquei sobre Fs, coloquei o C atuante. E no lugar de tal R sobre Fs, coloquei o T que deve atuar lá, né? Aí, eu chego nessa equação aqui, que fica C'D em função de tangente de φ. Aí, eu chego na fórmula de C'D em função de tangente de φ. Chego nessa fórmula aqui. Aí, para achar o fator de segurança em relação à tensão cisalhante, eu vou pegar a tensão cisalhante resistente e dividir pela cisalhante atuante. A tensão cisalhante resistente é aquela fórmula, né, que eu já obtive o cálculo, isso aqui tudinho, né, ó, que a tensão resistente é igual a isso tudinho aqui. Aí substituir, né, aqui. Dividido pelo cisalhante atuante, que é a tangente dividido pela área, que é essa. Aí acho o fator de segurança. Aí, por exemplo, aqui é para calcular o fator de segurança. Eu calculo o fator de segurança com os dados da altura que eu tenho no talude, peso específico do material, beta e θ, onde θ é a inclinação do plano da cunha que eu estou utilizando, beta é a inclinação do talude, não é isso? Aqui, ó. Beta é a inclinação do talude e θ é a inclinação do plano que eu estou utilizando. E o C' é a característica do material, coesão do material efetivo, e o ângulo de atrito efetivo. Então, com todas essas informações, eu consigo achar o fator de segurança. Aí, por exemplo, se eu quiser achar a altura crítica, o máximo de altura que eu posso usar aqui, eu aplico que o fator de segurança vale 1 e isolo H. Aí, quando eu faço isso, eu encontro o H crítico como sendo esse valor aqui. 2 vezes C'D' sobre gama, vezes o seno de beta sobre essas funções. Se eu derivar a coesão, a função da coesão, em relação a θ e igualar a zero, eu também vou obter a altura, a função da altura, em relação a C'. Eu vou obter qual é o valor máximo que eu vou ter, porque eu estou usando uma derivada igual a zero, né? Então, eu vou encontrar os valores máximo e mínimo da função. Aí, eu encontro a altura máxima e mínima, né? Aí, aqui é um exemplo. Ele diz assim, se eu fizer um corte num solo que tem peso específico 16,51 e coesão 28,75, com ângulo de atrito de 15, a face do corte formará um ângulo de 45 graus com a horizontal, o ângulo do talude. Qual deve ser a profundidade do corte para que tenha fator de segurança 3? Então, profundidade do corte seria a altura do talude, né? Ele quer um fator de segurança 3. Então, o fator de segurança da coesão tem que ser igual ao do ângulo de atrito, que tem que ser igual a 3. Aí, ele calcula o fator de segurança da coesão, que é a coesão resistente sobre a desenvolvida. Aí, acha a desenvolvida, porque a resistente eu tenho. A resistente é 28,75, que é o máximo. Aí, eu divido por 3 e acha a máxima que pode ser desenvolvida, que é de 9,58. Aí, o ângulo de atrito, do mesmo jeito, eu divido
o tangente do ângulo de atrito do material sobre o tangente do ângulo de atrito máximo desenvolvido, que vai dar um fator de segurança 3, que ele quer, né? Aí eu acho que esse ângulo de atrito desenvolvido tem que ser 5,1 graus. Então, do valor de ângulo de atrito que tem no material, que é 15, para poder eu ter um talude de corte de fator de segurança 3, a inclinação, o ângulo de atrito máximo usado é de 5,1. E a coesão máxima usada é de 9,58. Aí a gente tem que achar a altura. Aí a gente vem aqui, ó, na fórmula da altura crítica e substituir os valores de CD e FD, porque eu achei que o máximo da coesão pode ser desenvolvido e o máximo do ângulo de atrito pode ser desenvolvido. E aí eu acho qual o ângulo de atrito, qual é a altura crítica para esses dois valores atingirem esses valores máximos. Aí eu substituo e descubro qual é a altura máxima que eu posso ter nesse talude, ou seja, a profundidade máxima de corte, 7,02. Aí vamos para outro exemplo agora. Vocês entenderam esse exemplo? Entendi, professor. Vamos ver se esse exemplo aqui é mais complicadozinho, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês irem dando olhada. Eu vou aqui só ali beber um pouco d'água. Aí vocês dão uma olhadinha nele. Como é que começa? Pronto, é nesse exemplo, né? É o exemplo do livro, do DAS. Ele usa a figura 14,6. E aí ele utiliza um plano tentativo de ruptura, né? Porque ele não sabe qual é exatamente o plano de ruptura. Então, para fazer um problema desse tipo, ele teria que tentar planos aqui de inclinações diferentes, que aí eu teria ângulos aqui variando, e aí eu calcularia o fator de segurança desses vários planos, para só então eu descobrir qual é o plano de ruptura, que seria o plano com menor fator de segurança. Para isso eu teria que, por exemplo, se eu começar aqui por 30 graus, calculo o fator de segurança desse, e aí eu ando um pouquinho aqui no sentido anti-horário. Aí eu descubro o fator de segurança dele. Se o fator de segurança aumentar, então quer dizer que é mais provável que seja o plano que eu disse inicialmente. Se o fator de segurança diminuir, é porque é mais provável que esse plano de ruptura realmente esteja para essa posição um pouco mais ao anti-horário, né? Para a direção anti-horário. E aí eu vou fazendo esses testes e vendo para onde é que eu estou percorrendo, se é para anti-horário ou para o horário, que eu estou indo para o fator de segurança menor. Com isso eu continuo as tentativas. Então, a tentativa, a primeira tentativa que eu fizer, vai dizer se a próxima tentativa vai continuar no anti-horário ou se vai para o horário, entenderam? E assim eu vou buscando o plano de ruptura. Então, na verdade, a busca que a gente deseja é a busca pelo plano que realmente vai romper. E a gente não sabe qual é. Então, é tudo feito através de um método iterativo. Aí aqui eu aplico todos esses cálculos para um plano específico. Aí eu vou aplicar novamente para outro plano. E vou fazendo isso até achar o plano de ruptura.
Então, isso vai mudar de acordo com a situação, né? Aí, por exemplo, ele dá um plano hipotético inicial aqui, né? Para poder descobrir o fator de segurança desse plano contra o deslizamento, né? Então, como é que a gente aplica esse método para achar o fator de segurança de um plano específico? Aí a gente calcula o peso da cunha pela fórmula que a gente obteve lá no início, que o plano o peso da cunha deu 4,465 libras. Ele calcula a força tangente, ou seja, a componente tangente dessa força-peso, então seria esse T atuante aqui, que tende a deslizar o peso da cunha ABC em relação ao plano AC, para baixo, né, no sentido de deslizar, vai ser o peso da cunha ABC vezes o seno de 30 graus. Aí ele achou 2.232,5 libras. Ok. Ele vai precisar achar a tangencial resistente. A tangencial resistente é aquela que seria, usando a fórmula da tensão de cisalhamento resistente. Então, a tensão de cisalhamento resistente é igual a coesão mais a tensão normal vezes tangente de φ, né? Aí eu tenho a força tangencial dividida pela área AC, então AC estaria aqui embaixo. Então, esse T sobre AC seria a cisalhante, tá bom? Aí ele substituiu a cisalhante por esse tangencial dividido por AC. Levou esse AC para cá multiplicando pela equaçãozinha da envoltória de resistência, que é a equação da tensão cisalhante máxima, né, de ruptura. Aí ele repetiu novamente aqui, só que agora ele aplica o fator de segurança. Então, ser desenvolvida quer dizer o quê? Quer dizer o máximo de coesão que pode se desenvolver aqui no meu talude. E ele é calculado por coesão efetiva do material sobre o fator de segurança, que é o que eu quero descobrir. Então, ele vai ficar aqui na fórmula para depois eu descobrir ele. Aí, coloco o C' sobre o fator de segurança, e aonde tem tangente de φ desenvolvido também, eu vou botar a tangente de φ' sobre o fator de segurança. No lugar de sigma, eu vou colocar normal atuante sobre a área AC vezes 1, né? A linha AC vezes 1 entrando, que dá AC. E a tangencial aqui fora, né? Porque eu trouxe o AC aqui para dentro. Aí, eu isolo o fator de segurança, né? Aqui, coloquei em evidência para poder depois eu descobrir esse valor. Aí, eu vou ficar com essa equação aqui. Quem é o N atuante, para poder colocar aqui? O N atuante é o peso vezes cosseno de 30 graus, que eu achei aqui valendo 3.866,8 libras. Então, achei esse valor, eu vou poder substituir aqui nessa equação. Outra coisa que eu também preciso é do valor de segmento AC. Eu tenho só a altura, como sendo 10 pés. Mas eu sei que o segmento AC é a altura dividido por seno de θ. Então, eu acho o valor de segmento AC como sendo 20 pés. Para poder substituir aqui. Aí eu vou ter NA, vou ter AC, né? E tenho também, a coesão e o ângulo de atrito do material. Coesão é 600 libras por pés ao quadrado. E o ângulo de atrito é 10 graus. E o peso específico eu já usei aqui, né? Na hora de achar os pesos. Pronto. Então, eu substituo. Coesão eu tenho. O ângulo de atrito eu tenho. NA acabei de encontrar aqui. O TA também encontrei aqui, ó. E aí ficou só o AC, encontrei aqui embaixo. Ficou só o FS como incógnita. Então, substituo tudo aqui para achar o F. Ó, tangente de R é tudo isso aqui dividido por Fs. Como tangente de R para essa situação é igual ao T
ao tangencial atuante, aí eu descubro o fator de segurança, que vai dar 5,68. Então, essa situação aqui, ele já utilizou todas as equações, né, que a gente tinha no início. Pronto. Ele dá esses dois exemplos aqui. Aí, com essa resolução, vocês conseguem fazer os outros problemas do livro. Aí, vamos agora ver a aula